A gente está aqui em Belo Horizonte com a Meire Arantes Figueiredo, também conhecida como Meire Design, e ela vai contar um capítulo da história dela que eu acho super inspirador. É o capítulo que a gente está, né? E que é lindo. Então, conta um pouco. O capítulo atual, né? É, o capítulo atual. Como que foi essa virada? Aí você começou a ver que era inviável, era melhor abrir uma outra empresa. É claro que foi doloroso, né? Mas para a gente despedir tantas pessoas, a gente teve um tempo. A gente fez um planejamento para fechamento da empresa. Uhum. Tinha pessoas que tinham 23 anos, 17, 18, era sempre um tantão de ano assim. E a gente tinha que ter grana para pagar isso. Nossa. Né? Então a gente fez esse planejamento. Foram 2 anos extremamente de sofrimento, dolorosos, tanto para mim, para o Morec e para os funcionários também, né? Mas foi maravilhoso ver assim que eu não percebi essa virada. Porque eu acho que eu plantei a vida inteira, né? Semeei, e eu percebo agora que essa fase minha tem sido de colheita, né? E eu estava pronta para o que desse viesse, né? Eu sempre fui palestrante, consultora, fui consultora do Sebrae por muitos anos, viajava para dentro da floresta amazônica, trabalhei com indígenas, trabalhei com vários tipos de trabalho. Então, assim, eu estava pronta e o mais importante, eu estava livre. Então, eu percebi que as pessoas viam que eu não estava presa mais à minha empresa, que eles poderiam me chamar para novos projetos, para novas coisas, e é o que tem acontecido. Porque você sempre teve um olhar, você teve, como diz uma amiga minha, muita vontade de vida para muito pouca vida. Eu acho que você sempre teve um olhar muito grande, né? E aí, de repente, talvez a Meire Design, por mais incrível que ela fosse, ela tenha ficado pequena para você, porque você queria olhar para muitas coisas. Expandir, né? E aí veio, né? Eu sempre fui uma estudiosa da arte popular brasileira, cada vez mais, o Vale de Jequitinhonha. Então hoje eu estou assim com um mundo de projetos, né? Um deles é maravilhoso, que eu estou fazendo, montando com a Andréia Fiuza, que mora em Nova York, que eu acho que você nem está sabendo ainda. Não! Mas ninguém está, porque a gente está fazendo uma fundação filantrópica em Nova York, para trabalhar com o Vale de Jequitinhonha. Que incrível! Você me contrata para ir com você lá para Nova York, para o Vale de Jequitinhonha? Então a gente quer isso, né? Que eles trabalhem com preço justo. A gente quer. Eu fiz uma viagem com ela de prospecção para a gente entender as dificuldades, as necessidades, conversar com cada um, ir na casa de cada um. Eu vi sobre a viagem, mas não sabia que era isso que estava por trás. Mas tem outra viagem, que é a viagem levando pessoas também, né? Que vai acontecer agora de novo no mês que vem. Que legal! A gente leva pessoas e eu vou como curadora. Então eu chego numa região, mostro a cerâmica, as características daquela cidade. Na próxima eu mostro o que tem de diferente, o que tem de comum, por que ela é daquela forma, quem que iniciou, qual que é o mestre que domina aquele mercado e por isso impregnou aquele estilo, né, igual a Dona Isabel, né, em Santana do Araçaí. E é uma viagem linda, assim, que há muitos anos atrás, eu espero que isso tenha acabado, né, se bem que ainda não, as pessoas viam o vale como um vale da miséria, né? E eu que sou de lá sei que não é isso, né? Eu sei que é de uma riqueza total. Você ter saído de lá também traz um olhar de quem esteve fora e olha de novo. Esse olhar de turista é muito bonito, né? Esse olhar de fora. Sim, né? Porque muitas vezes quem mora lá não valoriza aquilo que está lá, né? Mas eu acho que essa cultura de lá ela é tão potente, ela é tão resiliente também. É o criar, né? Com o pouco, né? É o criar com da nada, escassez. Né? Da escassez. E você falou um negócio assim que eu acho muito bonito a gente perceber, né? Quando eu falei com você que a gente não tem, a gente faz, é exatamente a cultura do artesanato, seja da bijuteria, da fibra de taquara, do que for, ela é sempre criada pela necessidade. Porque esses artesãos nunca compram o material de base. O material de base está no quintal, está na argila que é no rio. Então não se compra a madeira que ele vai esculpir, seja no norte do Brasil ou aqui. Então é lindo quando você começa a estudar isso. Inclusive, por exemplo, quem esculpe madeira, a maioria das madeiras não são pintadas, porque é um gasto a menos. E quando ela é pintada de que cor? Vermelhão, azulão, verdão, branco, preto são as cores primárias. Porque ninguém pinta a casa. E aí eu fui descobrir por quê nos estudos. Ninguém pinta a casa de vermelhão, de verdão, de amarelão e de preto. São as cores mais baratas também na loja. São as que estragam primeiro.
Então é lindo você perceber assim essas características e como as coisas vão se formando, né? E a minha preocupação também nas coleções, na montagem das coleções e dos temas, era valorizar esses artesãos, esses artífices. Porque eu costumava dizer e costumo que eles não dão mudinhas do saber deles. Se sua mãe fez forro de crochê a vida inteira e não ganhou nada com isso, você vai querer aprender? Não vai. Então, assim, e aquilo vai morrendo, né? Vai morrendo. Então, hoje que a moda, né, a moda, a decoração, a cultura de uma forma geral, ela tem esse papel muito importante de ser um meio para esse pequeno artesão. Porque se eu tenho uma marca que é maravilhosa, que é importante, e se ela faz uma gola maravilhosa com crochê que a sua mãe sabe fazer, eu tiro esse crochê do forro de mesa, dou uma outra linguagem, uma modernidade para ele e dou uma dignidade a essa pessoa que está vendo a sua história na tela, na revista, na televisão, no Instagram. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que é um compromisso que a gente tem com a arte. Sim, maravilhoso. Mas aí eu quero que você fale da quermesse especificamente. Ai, como é que a quermesse começou? Porque a quermesse então, é uma coisa maravilhosa de Belo Horizonte, né? Virou um evento na cidade, né? Bem, quando eu tinha a Mary Design, eu sempre falava assim, gente, eu tenho que ter um jeito de agradecer a Deus assim, por tudo que Ele me deu, né? E aí eu comecei a fazer o Bazarte, que era um bazar que eu fazia aqui, nos últimos foram feitos no Minas 2 aqui, eles me cediam o salão, era um bazar completamente beneficente, eu não ganhava um centavo, e aí reunia meus amigos inteiros, né? Então Eloís Aline, Fernando Lajo, eram os assessores de imprensa da quermesse, cada um tinha um papel. Paulo Rossi me ajudava a montar tudo e mais alguma coisa, Juliana da Easy Ice vendia o sorvete, só que era a Ju que ia. Cada dono da empresa, Frau Bondan, Agnes do Garni, era essa turma que montava a quermesse. Sim. E eles doavam tipo não sei se era 10, 20% de comissão da venda para as instituições que a gente fazia. E aí, nesse Bazarte, ninguém nunca tinha visto falar na vida em curadoria de moda, curadoria, muito menos eu, né? Era uma palavra sofisticada, sofisticada. Né? E eu comecei, curadoria de bazar solidário. Aí a pessoa falava assim, eu queria levar esse papagaio. Eu falava, mas eu acho que esse papagaio não vai ficar bom com o restante que você está levando, vamos deixar ele para outra hora, você vai levar só isso. Eu queria pintar minha cerâmica de azul. Não, porque tem uma outra pessoa que já está levando cerâmica azul, quem sabe você leva natural. Comecei a fazer isso. E as pessoas já chegavam lá falando, gente, nunca vi um bazar solidário desse jeito. Você só escolher, estava tudo pronto. Tava tudo maravilhoso, a seleção era incrível. Tudo por setores, sempre tinha um vínculo social, por exemplo. As meninas do Cafezal tinham um espaço delas. E a gente tinha uma mesa gigante também, enorme de madeira, que ficava assim, queijo, café, biscoito. E você escutava coisas, por exemplo, as meninas do Cafezal falam, gente, a gente passa na porta do Minas 2 todos os dias. A gente nunca pensou que ia entrar aqui pela porta da frente. Olha que lindo. Então, assim, era lindo, assim, as mínimas coisas eram notadas, né, pelo lugar de fala, né, por quem sente, né. Então, foi sempre essa coisa de valorizar as comunidades, valorizar o coletivo, valorizar a arte. Esse evento sempre abria com shows, com música, com banda, sempre essas coisas bem raiz mesmo. Eu acho que isso você sempre teve, né? Você é uma pessoa de rituais, você gosta dos rituais. Quando você abre a quermesse, tem o pão, né? Isso, tem o tizumba, tem as meninas de Sinhá, sempre tem, né? E aí, uma amiga, a Cláudia Chiari, uma vez falou, Meire, e o Bazarte, por que ele acabou? Porque ele ficou imenso, ele me engolia, e eu tinha que ter um tempo para cuidar da empresa. E você tinha a Meire. E aí, no final, tava eu e Moreco com um saco de dinheiro de todo tamanho na esquina, né, num bairro que é super perigoso, morrendo esperando um caminhão de recolher, desses caminhões de recolher dinheiro, que eu não sei o nome, que uma amiga, o marido dela tinha empresa e doava. Eu esqueci porque eu tô na menopausa, mas eu lembro. Tá aqui o nome. E aí eu falava lá, Moreca. Carro forte, né? Isso. Se esse dinheiro sumir, nós estamos fritos, né? Porque o dinheiro não é nosso. Aí acabamos lá, aí um dia a Cláudia falou, Meire, o Bazarte marcou território, né? Por que você não volta a fazer? Cláudia, eu não tenho espaço daquele tamanho, era 100 e tantos expositores. Ela falou, pensa, faz de um outro jeito.
E aí foi que surgiu a ideia de fazer quermesse, né? Num modelo pequeno, mais afetivo, um espaço igual esse que é uma galeria de arte, que eu acho que ele dá toda dignidade para esse pequeno artesão, né? E com o senso de temporalidade, né? Assim, é só esse fim de semana, essa é a curadoria, esse é o momento, é uma exposição, tem coisas incríveis, vem ver, né? Sim, porque eu acho que isso também, quantas vezes, né? Por exemplo, eu vou me culpar aqui hoje, eu ainda não fui ver os Gêmeos. Então, assim, se a gente sabe que vai ficar 3 meses, você vai deixando para amanhã, para depois, não. Então, se é esse fim de semana, pronto, acabou. E por que é fim de semana? Porque a maioria dessas pessoas tem um negócio próprio, ou tem um emprego, eles trabalham outras coisas para ajudar E aí os donos estão aqui, isso é muito lindo, então, né? assim, é o compre de quem faz. Se o produto, se eu falei com vocês que o produto tem que ter história, quem tem que contar a história é o próprio dono, né? E a gente teve coisas lindas aqui, por exemplo, nessa última quermesse a gente teve o Andrezinho, que é da comunidade quilombola, vai lavando. Dos passarinhos de madeira. Exatamente. Então, assim, é lindo você trazer uma pessoa dessa, ele perceber o encantamento que o trabalho dele provocou nas pessoas, ele contar a história dele, por que ele faz isso. Aí a gente volta na mesma história. Ele ia para a cidade com o pai, via os brinquedos na loja e não tinha dinheiro. Voltava, pegava o canivetinho, pegava uma madeira e começava a fabricar os brinquedos. E daí passou para os pássaros, né? Que segundo ele estava sempre vendo os pássaros atrás de bodoque, de alçapão. Era sempre a coisa da matança, né? E ele queria preservar, né? Então, você vê como é que o espaço da frustração está ligado à criação, né? Como a frustração pode ser interessante para a criação, se você canalizar para isso. Né? Eu não citaria nem só a palavra frustração. Eu acho que é a necessidade mesmo, sabe? Assim, você não tem, você se vira, você faz, né? Você vai lá e faz. E quando você não tem, eu acho que a frustração ela fica até menor, porque a gente não gosta do que não conhece. Você não sabe, né? É verdade, Mas você tem razão, não deixa de ser uma frustração. Às vezes é porque, na verdade, eu fiquei pensando muito assim na importância da frustração para a educação de uma criança, quando a gente pensa numa criança com privilégio, né? Que eu fico pensando assim, eu com meu filho de 16, é importante a frustração na vida dele. Mas sim, a falta, né? Às vezes o espaço da falta é para criar aquilo que a pessoa nem viu, nem sabe como é, né? É igual a roupa, né? Por que eu criei essa imagem da roupa para mim, de montar minha roupa, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Só que na época eu não sabia disso. Então eu tinha um pai que era alfaiate, que sabia fazer, minha mãe também me ajudava. Eu achava que era normal comprar os tecidos e alguém fazer. Sim. Hoje eu vejo que não, eu não tinha dinheiro para comprar a roupa pronta. O jeito que eu tinha era só aquele. E eu me fiz. E que riqueza isso, né? É maravilhoso. E quantas quermesses você já fez? Quantas edições? 24 edições. São 4 por ano, mais ou menos? Não, são 2, 3 no máximo. Só que eu tenho feito outros eventos, né? Por exemplo, eu fiz um evento só de cerâmica com a Erli Fantini, fiz a exposição individual da Eula. Eu estou usando o espaço, tem os brechós também, que é o Sobretudo Reuse, né? É maravilhoso, eu tenho que peça é maravilhoso. Que é estimular toda essa coisa aí de novo, vem essa coisa de quase que formar as pessoas, né? Gente, não é usar roupa de morto, não é usar roupa usada, não é só isso, é muito mais do que isso, né? É porque o brechó também tem uma coisa muito legal, que é uma possibilidade de encontro, né? É igual um encontro amoroso. Você encontrar uma peça é um caso de amor, né? Eu comprei uma peça aqui no brechó, Sobretudo Reuse, da Boomerang, que estava maravilhosa. Eu comprei várias peças, né? Então, sim, são aquisições incríveis. E tem um casaco militar, um casaco que é o do uniforme do Exército Americano. Gente, ontem eu estava usando ele é super rock and roll com outras coisas, sabe? E aí você vê o olhar também, né? Porque a Renata, por exemplo, ela tem um olhar, né? Então tem uma arte. Né? Esse garimpo. A arte da escolha. É igual a Bianca Pop também, né? A Bianca tem esse olhar para mudar, sabe, o upcycling, o recycling, mudar um pouco a lógica daquela roupa que ela encontrou e transformar em outra coisa, né? Isso é maravilhoso. Eu tenho um casaco, por exemplo, que eu comprei quando eu fui no Peru, naquelas ilhas flotantes,
e tinha uma senhora, uma indígena usando o casaco. E aí eu comprei os objetos dela, que eram poucos, e perguntei para ela se ela não gostaria de vender o casaco para mim. Ela virou a manga e falou assim, minha filha, tem muito, eu já usei 500 mil vezes. Mas eu falei, era exatamente o que eu queria levar um pedaço seu, um pedaço do peru, né, do suor desse povo, desse colorido, né? Olha que legal. E aí o casaco, toda vez que eu abro e visto, você vê a viagem, né? E a gente tem que falar, eu falo que falar de brechó, sem falar de um livro que eu gostaria de indicar para quem não conhece, que chama O Casaco de Marx, né? Eu ia falar dele, esse livro que é maravilhoso. É assim, 5 milímetros, meio centímetro. São alguns ensaios fundamentais que falam muito dessa coisa da roupa, né? Da história da roupa e a história do Marx com o casaco dele que ele penhorava, voltava, tirava do penhor. É linda essa história. É lindo. Porque fala muito, falei sobre isso ontem com o Fabiano, que é curador do Modernos Eternos, que eu vou fazer uma fala lá. Ele é historiador, né? E eu estava falando desse livro com ele e ele falou, nossa, demais, conheço e tal. E é como essa questão, e aí a gente volta naquele momento que você estava falando das bijuterias, né? Como as bijuterias, os acessórios, os objetos de decoração, as roupas, como elas enriquecem a nossa vida, fazendo com que a gente, né? Como você pega essa prateleira aqui, ela tem muito da sua história, ela conta a sua história. Como a gente pode fazer isso? Com a roupa que a gente usa, com a casa que a gente faz. Isso é muito mais do que só material, né? Os objetos contam as nossas histórias mesmo. Sim, né? Inclusive todo mundo que chega na minha casa fala, nossa, sua casa é uma galeria. Falei, gente, uma galeria de arte popular brasileira, que a maioria acha que a arte popular brasileira é para colocar na casa da praia, não é na casa da cidade, né? O brasileiro ainda vai mudar muito nesse sentido, né? Ele está demorando muito porque a gente tem a mania de ir lá para fora, né? Vai no Museu do Holocausto e faz uma foto consternada e não entende o que isso é quando a gente pega e se aplica essa realidade, a política, ao povo brasileiro e fala assim, peraí, eu não estou entendendo, não estou olhando para o meu próprio país, para a minha própria história, como né? eu estudo isso há muito tempo, eu acho que já teve uma mudança muito grande. A gente nunca viu tantos Instagrams, tantos sites, tanto blog, tudo falando de arte, valorizando a arte popular brasileira. Só que falta um quesito que eu acho que é o mais importante, que é essa fundação, né, que eu te falei, que vai chamar Valley, porque ela está no Vale do Rio Hudson, Valley for Valley. Que lindo! Então, ai, que lindo! O nome foi a André que escolheu. Eu posso ser sua assistente? Você me leva? Nós vamos para o Central Park, tá? Ai, gente, vai ser incrível, vai ser incrível. E como então, você vê... Desculpa, termina que eu vou te fazer uma pergunta. Da meada? Você falou que... Falta um adendo nessa valorização, né? Que é nomear as pessoas. Então, você está falando da Modernos e Eternos, fica aqui uma crítica, né? A todos esses eventos que trabalham com decoração, eu chego e faço de propósito. Eu vejo uma peça, uma escultura em madeira, aí eu viro para a menina, para a atendente e falo, de quem é essa peça? Aí ela fala da galeria tal. Eu falei, não, eu não quero saber o nome da galeria. Quer saber o nome do artista? O nome do artista, porque ele é invisível ainda. Exato. Tem muitas peças que você é linda, mas você não sabe o nome da artista. Em comparação, você olha obras de arte, dos quadros, todos têm o nome, todos fazem questão de colocar o nome daquela pessoa e a gente se educa a saber que aquele traço é daquele artista, que aquele ali parece com a fulana, com a ciclana. Então eu quero chegar a esse dia da gente nomear essas pessoas. E aí só que tem um mundo de coisa em torno disso, né? Por exemplo, se eles tivessem os próprios Instagrams, só que a maioria é analfabeta, não consegue. Então tem o problema da distância, do analfabetismo, tem um mundo de coisa que a gente ainda tem que melhorar, que é uma cultura de base ainda, né? Para que a gente chegue lá, né? Mas você tem feito tanta coisa, né? Não dá um quentinho no coração na hora que você deita a cabeça no travesseiro, não dá uma alegria muito grande? E tem coisa que você fica querendo assim solucionar. Por exemplo, eu conheci uma artesã em Caraí que chama... Eu lia o nome dela nos Instagram, chamava Rosa Medeiros. Aí ela assina... Acho que ela assina Rosa Medeiros. Vários lugares tinha Maria Medeiros. Eu falava, gente, mas é Maria, é Rosa ou é Maria Rosa? Aí fui conversar com ela.
o pai colocou o nome de Maria Medeiros em 2 irmãs. Então, vocês não têm noção dela contando a dificuldade. Então, assim, os exames de sangue, disso, daquilo, tudo o banco, tudo delas é trocado, Nossa, tudo é gente. misturado. Aí eu fiquei em casa pensando assim, gente, da próxima vez que eu for lá, será que ela sabe que ela pode trocar de nome? Será que é difícil para ela fazer isso? Como que eu posso ajudar? Eu fico pensando dessa forma, entendeu? Porque ela poderia assinar Maria Rosa Medeiros ou Rosa Medeiros, né? Então, assim, essas pequenas coisas, às vezes, que não são vistas por um coletivo, mas eu acho que são pequenas mudanças que a gente, como ser humano, pode fazer. Sem dúvida, né? Porque quando você ainda falou a palavra que não são vistas por um coletivo, e você está falando da importância do individual e da identidade, né? Do significado disso. Imagina você ter o mesmo nome da sua irmã. Nossa, gente, que coisa... Você não poder nem assinar. O símbolo disso chega a ser triste, né? Da coisa elas contam para você assim, com simplicidade, com humildade, né? Igual a Noemísia, que é hoje, sem dúvida, uma das maiores artesãs do Brasil, de lá de Caraí também. E Caraí é Minas? Caraí é Minas. Uhum. E aí é onde a excursão vai primeiro em Caraí, depois a gente vai voltando. Entendi. E aí eu virei para a Noemísia e falei, Noemísia, tudo que eu estudo sobre o seu trabalho, tem alguns curadores que falam da presença de relógio, essa coisa da modernidade, né? No trabalho seu, né? Você poderia falar para a gente por que a inserção, né, de um relógio nas bonecas e tal? Ela olha para mim com aquela cara mais humilde da vida e falou assim, se as pessoas mais chiques usam, por que minhas bonecas não podem usar? Olha que lindo. Então, assim, é lindo, né? É muito bonito. E a gente perceber isso, como que o que é moderno pode estar inserido, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ver boneca com celular. Por quê? Como que eu vou... É o costume, né? É o contexto. O artesanato é o retrato da vida. Do tempo, né? Do tempo. Uhum. Né? Que lindo. É isso. A gente já acabou o tempo? Falando do tempo, o nosso tempo acabou? 22, faltam 3 minutos. Ah, eu achei que o nosso tempo estava acabando. Eu fiquei preocupada com isso. Falei assim, mas eu queria então que você falasse como que a sua visão, assim, a importância que você tem, né, no Brasil e em Minas, para esse olhar, essa mulher que saiu do Vale de Jequitinhonha, veio para cá e já fazendo as coisas com as suas faltas e criando em cima, aí foi dentista e depois se entregou para a sua vocação e nesse tempo todo estava se construindo também, sem saber, como uma grande curadora da arte, do artesanato brasileiro de uma maneira geral. Mas eu queria que você falasse de Minas, assim, como que é a sua visão de Minas, porque eu acho que você é uma apaixonada por Minas, né? Sim. A gente está na moda? Eu falo que uma das coisas que é preciosa é estar inserido entre essas montanhas, né? Eu fiz literatura, acho que por 14, 16 anos, acabei semana passada, me encerrei, me dei meu diploma. Olha! E uma das coisas que o Reinaldo Marques uma vez falou pra gente foi que o Drummond, e eu não sei se foi Augusto dos Anjos, eu acho que não saberia citar, mas os pais eram cafeicultores e eles saíram dessas cidades, né, de monocultura e vieram para Belo Horizonte para procurar a modernidade. E nos poemas deles a gente vai ver mais tarde que eles viram que a gente nunca vai ser moderno. Porque estar cercado dentro dessas montanhas, imagina, a nossa formação artesanal é toda de colégio de freira, né? Tá ali o objeto da minha irmã que ensinava, que fazia. Então a gente formou um celeiro, sabe, de artífices, de artesãos, de pessoas que construíram esse modo de ser, né? Como diz o Walter Rodrigues, gente, até folha vocês põem no feijão, vocês são diferentes demais, né? Que é o louro. Então a gente construiu uma forma de ser que isso que é o retrato da moda que a gente faz, né? Essa moda artesanal, sabe? Que eu acho que ela se perdeu um pouco, né? Tanto que eu faço parte da Câmara da Moda da FIENG e eu falo sempre para Maria Ângela que eu acho que a gente deveria meio que colocar tipo assim, sugerir para que as pessoas que estivessem expondo Minas Trend trouxessem sempre assim,
cada um vai ser obrigado a colocar alguma coisa de algum artesão na sua quase coleção. Quase uma cota, né, de inclusão desse olhar. Então, né? assim, eu me surpreendo. Toda semana eu visito, quinta e sexta eu visito os como é que fala? Os ateliês da cidade. Eu acho que é precioso demais. Mas tem gente. Por exemplo, eu tenho planilhas, né? Só de cerâmica eu tenho cadastrado mais de 300 pessoas. Isso é incrível. Então, assim, eu tenho tudo por cor. Então é lindo assim, você ir, você perceber, você ir no espaço que ela faz. Eu falo que ali está a alma dela, né? Como que ela convive com aquilo e com a casa, né? Que às vezes é misturado. Tem gente que fala, você desculpa, eu tô aqui num quartinho. Gente, o quartinho é do lado da cozinha, é a própria mulher que enquanto está fazendo isso, vai lá e olha o fogão. Então, assim, olhar para todo esse entorno, entender essa conjuntura, isso é importante demais, né? E Minas é isso, é esse celeiro de pessoas maravilhosas, que sabem construir, que sabem fazer diferente, né? Sabem fazer bem feito, né? E é isso. E tem você, maravilhosa. Querida, obrigada Adorei. pela conversa, pelo papo. Não, é muito preciosa. Obrigada pela oportunidade.